Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor me socorreu quando eu clamei por Ti, quando estava depressivo, angustiado, triste, confuso, desanimado, sem forças para lutar, sem forças para viver, não queria viver, como esta pessoa que não quer viver, não tem forças para lutar, sente-se desamparado por tudo e por todos, mas o Senhor me ouviu e ouviu a tantas quantas pessoas te invocaram e que agora te invocam. Então, em o nome de Jesus, como servo do Deus vivo, eu invoco ao Senhor que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, para ti não há impossíveis. Arranca agora essa força do mal que está causando a separação familiar, as brigas constantes nesta família, nesta casa, neste casamento. Não há entendimento, não há comunicação, não há respeito, porque há espíritos malignos jogando uns contra os outros. Eu te repreendo agora, a força do mal. Meu amigo, aproxime-se do seu televisor, coloque as suas mãos sobre as minhas mãos, venha, aproxime-se, coloque as suas mãos sobre as minhas mãos, porque agora é o Espírito Santo que segura nas suas mãos para levantar você que estava caído, para curar você que estava doente, para libertar você que estava viciado, para agora arrancar o encosto da separação familiar, das brigas. Diga todo mal, fale com revolta da minha vida, da minha família, do meu lar, agora, para nunca mais voltar. Em o nome de Jesus, diga: saia! Retire as suas mãos e receba a paz, receba a força para lutar, receba agora coragem para obedecer a Deus. Vem, Senhor Jesus, sobre todos. Vem agora e abrace o teu povo, abrace a esta pessoa que está em casa, no presídio, no hospital. Esta pessoa que tem vivido mais no hospital, em clínicas, do que em casa. Esse filho que está orando comigo, desde o trabalho ou na rua, porque evita ou evitava estar em casa, perto dos pais, dos irmãos. Mas a partir de agora, tudo será diferente. Traga, meu Deus, de volta o esposo que se foi, que está nos braços de um amante, ou nos braços da pornografia, da prostituição. Traga o filho que virou a cabeça e que não respeitava, nem falava, nem dormia em casa. Traga de volta a paz. Se nunca houve, que passe a haver a partir de agora paz neste lar, nesta família, pois eu entrego a Ti. Agradeça a Deus, meu amigo, pelo livramento. Receba agora o Espírito Santo. Enquanto isso, eu peço a Ti que o Senhor abençoe esta água, este copo com água, como um ponto de contato, para que todos que oram conosco vejam a diferença entre antes e depois. Se o Senhor, meu Deus, ressuscitou dentre os mortos, como temos anunciado e provado que Ele tem uma experiência contigo aí agora. Não é justo que o Senhor, sendo vivo, poderoso, não faça nada diante da minha oração, porque ainda que Ele não creia, eu creio, e se Ele não te obedece, eu te obedeço. Se Ele não vive uma vida justa diante de Ti, eu tenho vivido, e eu peço a Ti, eu exijo que o Senhor dê um sinal para ela, e não é para a minha glória, mas é para que Ele glorifique ao Senhor, dizendo realmente, verdadeiramente, o Deus da Bíblia é vivo, pois declara esta água abençoada. Beba, meu amigo, e tenha agora uma experiência com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso.
Não espere por ninguém. Essa transformação que você tanto precisa alcançar no seu íntimo, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida familiar, depende de você em não esperar por ninguém, senão por Deus e por você mesmo. Meu amigo, o que importa é daqui para frente. Se até aqui, o presente momento, você perdeu muitas oportunidades, porque você ficou esperando que familiares, conhecidos, políticos, religiosos, amigos, entre aspas, ajudassem a você a alcançar os seus objetivos e você não os alcançou, e por isso você está aí, frustrado, desanimado, se perguntando, meu Deus, até quando? Eu vou lhe responder, até o dia em que você parar de esperar pelos outros. Faça o que só você pode fazer por você mesmo, que é buscar a Deus. E buscando a Deus de forma bíblica, inteligente, prática, como fazemos aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, nós ensinamos as pessoas a viverem uma fé viva, uma fé prática. E então você vê a transformação de dentro para fora. Preste atenção. Me apliquei em estudar, concluí meus estudos e nada deu certo. Eu comecei a trabalhar, mas a minha vida ela não ia para frente. E a minha mãe ela virou assim para mim e falou, olha, eu só não me jogo embaixo desse carro porque eu tenho vocês. Meu nome é Suzete, eu sou empresária e desde a minha infância eu passei por muitas dificuldades financeiras. Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe ela sempre falava, olha, você tem que estudar para ser alguém na vida, né? Porque ela não teve estudo e a gente sofria muito financeiramente. E foi o que eu fiz, eu me apliquei em estudar, concluí meus estudos e nada deu certo. Porque eu concluí os estudos, eu comecei a trabalhar, mas a minha vida ela não ia para frente. Quer dizer, desde a infância a gente sofreu muito, financeiramente, eu cheguei a passar fome e era uma vida assim de muita humilhação e era 3 pessoas trabalhando quando nós atingimos a fase adulta, né? Começamos a trabalhar, mas não ia para frente, a gente não conseguia prosperar. Parece que existia uma maldição na vida da gente. Então, se a gente vestia uma roupa era doado, tinha dias que não tinham o que comer. E o momento assim mais difícil que eu passei, assim que marcou muito a minha vida, foi quando eu cheguei a ser despejada com a minha família e a minha mãe ela virou assim para mim e falou, olha, eu só não me jogo embaixo desse carro porque eu tenho vocês. Aí quando eu casei, que eu pensei que ia mudar, que ia ter uma vida diferente, eu passei a viver a mesma vida que eu vivia quando eu morava na casa dos meus pais, que era desemprego, muitas vezes passar necessidade, não ter o dinheiro de pagar para pagar um aluguel. Então essa sempre foi a minha vida. É claro, eu já ouvia falar da Igreja Universal, então na verdade eu achava que as pessoas elas passavam por uma lavagem cerebral, né, que fala. O meu irmão ele recebeu o convite, ele começou a frequentar a igreja e aí ele sempre me convidava e eu nunca queria ir. Aí um dia assim por curiosidade eu passei na frente da igreja e aí eu falei, eu vou ver como que é, né? Então, quando eu passei a frequentar a igreja, que eu passei a ouvir falar de ser dizimista, de ser fiel, então colocar Deus em primeiro lugar não era apenas ser dizimista ou ser ofertante, era ter uma vida reta diante de Deus, uma vida diferente da que eu vivia. Então eu pensei, poxa vida, eu não tenho nada a perder, né? Porque a minha vida realmente, então eu vou nessa fé, vou fazer o que está sendo passado, eu vou obedecer, né, o que está sendo orientado e vamos ver no que é que vai dar. A partir do momento que eu comecei a ser fiel e entregar minha vida no altar, a minha vida ela começou a mudar, né? Eu tive uma direção de abrir uma empresa, eu trabalhava sempre, né, trabalhei como funcionária e aí junto com meu marido nós abrimos uma empresa no quintal da nossa casa. E aí a gente começou com um cliente, depois foram 2 clientes, e aí foi ficando pequeno o lugar. E aí a gente alugou um lugar maior, que ficou pequeno também. E hoje nossa empresa, nós estamos num prédio de 3 andares, tem os nossos colaboradores, o nosso produto está
no Brasil inteiro, até no exterior nós já vendemos, né, para fora. E aí nós fomos só conquistando, crescendo. Mesmo nesse momento assim da pandemia, nós não fomos atingidos, pelo contrário, né? Deus foi honrando, como eu aprendi lá atrás, né, que é através da fidelidade, né? Deus, ele sempre honra e a gente não teve medo de honrar a Deus mesmo num momento que para o mundo aí, né, o mundo inteiro, é um momento bem difícil para a gente, nós não sentimos, né? Passamos por tudo, estamos passando, graças a Deus, eu ser honrado. E assim, a gente conquistou para quem foi despejado, né? Hoje eu tenho a minha casa, nós temos nosso carro, eu e o meu marido, né? E também tem os carros da empresa. Mesmo na pandemia, nós não paramos a construção de uma nova casa, de um condomínio, que são 5 suítes, piscina aquecida. E assim, eu não tenho nada financiado. Tudo Deus foi dando condição, através da nossa fidelidade também, da gente pagar tudo à vista. E lá onde a gente foi despejado, eu com a minha família, eu comprei uma casa para minha mãe, na mesma rua, né? É uma das melhores casas, as pessoas vão até olhar a casa dela lá, né? Porque é uma casa bem bonita. A partir do momento que eu passei a ser fiel a Deus e coloquei Ele em primeiro lugar na minha vida, a minha vida ela realmente transformou ao ponto de quem me conhecia antes falou, olha, quem te viu e quem te vê, né? Hoje você realmente tem uma vida diferente. Você vai esperar que o pior aconteça e você seja despejado? Passe por necessidade, não tenha nenhum básico para dar para os seus filhos? A vida desta mulher foi um pedaço do inferno. A Suzete viveu um pedaço do inferno aqui na terra. O casamento estava comprometido por causa da miséria, aquele provérbio popular, né? Quando a miséria, a fome entra pela janela, o amor, a alegria parece que sai pela porta, ou vice-versa, quando entra pela porta, sai pela janela. Não tem um provérbio desse, diabólico? Eu nem sei, nem quero aprender. Eu quero saber o que está escrito aqui, ó, porque é isso que importa. Se ela não tivesse feito o voto de Betel, de ter a Deus em primeiro lugar na sua vida, de honrá-lo como seu Senhor e seu Salvador, hoje não estaria com um casamento realizado, com a família abençoada, hoje uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida. E qual é a diferença entre a Suzete e você? É que a Suzete talvez tenha menos capacidade, menos informação, menos formação, menos experiência, mas porque ela tem um voto com Deus vivo, a sua situação é completamente diferente da sua. Faça o mesmo, meu amigo. Domingo agora vai ser o domingo da purificação. A palavra de Deus ela é clara, porque ser dizimista é assumir o segundo lugar, para que Deus esteja no primeiro. É você fazer um voto com a sua própria alma, é empenhar a sua palavra, a sua alma, empenhando a sua palavra de servir a Deus como seu único Senhor. Isso é ser dizimista. Faça esse voto, empenhe a sua palavra, a sua alma a Deus, de honrá-lo como o único Senhor da sua vida. Se você assumir o segundo lugar, Deus estará em primeiro e você vai prosperar. Inclusive, esse logo aqui, eu sou o segundo, você viu, né, nessas Olimpíadas, a primeira medalha de ouro foi para aquele que assumiu o segundo lugar, membro da Igreja Universal, honrando a Deus em primeiro. Você que escolhe, se você quer continuar perdendo, paciência. Se você quer ganhar, assuma o seu lugar, porque o seu como o meu é o segundo. Meu nome é Marcos Paulino, tenho 46 anos, sou consultor de vendas. Eu tinha um preconceito muito grande contra a Igreja Universal. Na verdade, era um ódio que eu tinha da igreja e principalmente do Bispo Macedo. Porque as pessoas falavam que na Igreja Universal os pastores roubavam, faziam lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E o mentor de tudo isso era o Bispo Macedo. Eu via as pessoas chegando na Igreja Universal como pessoas que eram carentes de educação, carentes intelectual, entendeu? Então elas eram presas fáceis para que os pastores pudessem manipular a cabeça deles e fizessem a lavagem cerebral. As más amizades, né, me levaram ao mundo do vício, onde eu conheci os traficantes, me envolvi, onde eu passei a maconha primeiro, depois foi para cocaína e meu fundo de poço, na verdade, foi o crack. Eu cresci com o complexo de inferioridade, até porque você não tem condições de querer ter, de você ter um tênis bom, de você ter uma roupa bacana e você ver seus amigos na escola, tendo coisas boas, você não tem, então você cria nessa revolta. Então eu vivia, na verdade, uma vida mentirosa lá fora, porque quando eu era uma
pessoa lá fora, eu era bem quisto pelas pessoas, sorria, mas quando eu chegava em casa, a realidade estava lá. O inferno, na verdade, estava lá dentro de casa. A minha mãe procurou várias denominações, então um belo dia, ela ligado o rádio, né? E ela passou e caiu exatamente na rádio da igreja, onde ela ouviu o pastor falando e aquilo chamou a atenção dela. Ela poderia ir para qualquer denominação, menos a Igreja Universal. Então, eu potencializei as minhas críticas, né? Eu falei, mãe, a senhora tá louca, a senhora já fizeram um lavagem cerebral na cabeça da senhora, a senhora está dando dinheiro para o bispo, enriquecendo o bispo. Quer dizer, enriquecendo o bispo, se faltava dentro de casa, como enriquecer, né, a igreja dessa forma. Mas o tempo foi se passando e eu vi uma mudança. O semblante dela mudou. Então, a gente ia para o quarto, ela estava com os joelhos dobrados, orando pela família. Então, aquilo ali já me chamou bastante atenção. Eu falei, tem algo diferente nesse lugar. Logo depois, ela chamou um pastor para ir até a minha casa e aquele pastor ele foi incisivo naquilo que ele falou. Duas coisas me chamaram muita atenção. Primeira coisa, ele chegou e falou assim, Marcos, o que você faria se alguém fizesse alguma coisa para tua mãe ou se alguém fizesse tua mãe chorar? O que você faria? Eu falei, pastor, não dá nem tempo da pessoa fazer isso, que eu mato a pessoa se fazer isso. Ele falou, engraçado, né, Marcos? Você não gostaria que ninguém fizesse sua mãe chorar, porém você faz isso com ela todos os dias. Então, aquilo ali, ele sabia exatamente, instruído pelo Espírito Santo, que hoje a gente entende, ele sabia o que eu precisava ouvir. E no final de semana, normalmente, eu ia lá na casa dos traficantes, conversava com eles, enfim, tal. E do nada, eu estava fumando cigarro de maconha, do nada, eu peguei o cigarro de maconha, joguei no chão, pisei e falei, a partir de hoje eu não quero mais isso. Do nada. Como que pode uma pessoa enraizada? Eram anos fazendo aquilo, né? Um ano se viciando, enfim. E do nada eu falei, eu não quero mais isso daqui. Aí o pessoal que estava comigo, poxa, você está louco, você deve estar muito louco. Eu falei, não quero. Peguei minha moto e fui embora. Isso num domingo. Na segunda-feira, uma pessoa conhecida minha chegou e falou assim, Marcos, sabe o pessoal que você estava lá, que você normalmente ficava na casa deles, lá tal? Chegou um outro pessoal lá e não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Então ali foi o start. Ali foi onde eu falei, poxa, peraí. Deus existe. Peraí, Deus me arrancou de lá, Ele tem um propósito, tem algo diferente para mim. Se passado uma semana eu já estava desempregado e por convite da minha mãe falou, olha, por que você não pega a carteira profissional e vamos na igreja? Eu falei, poxa, não tenho nada a perder. E chegando na igreja eu me impactei. Foi algo diferente, positivo. Por mais que eu fui já com ainda aquele preconceito, ainda com o olho fechado, o outro aberto, eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Mas quando chegando lá, eu vi uma diferença. Então eu comecei em todas as reuniões. Todas as reuniões eu ia. Comecei a entender melhor. Ali foi aonde eu me batizei nas águas, deixei o meu velho eu. Ali tive encontro com Deus, né? E principalmente quando eu vi os testemunhos, eu via falar muito do Espírito Santo. As pessoas falavam do Espírito Santo com muita convicção, que as pessoas tinham uma força dentro dela, que algo mudava dentro dela, uma alegria dentro dela. E é engraçado que eu já tinha um tempo de igreja, eu já era dizimista fiel, já tinha algumas conquistas, mas quando você não tem o Espírito Santo, algo está faltando. Então eu busquei, me esmerei, fiz propósitos, doei a minha vida, se coloquei à disposição de Deus. E numa fogueira santa eu recebi o Espírito Santo. E quando eu desci, não teve emoção, mas uma certeza absoluta que Deus ele era comigo. Aquilo que tudo, mesmo estando na igreja e ainda você tinha algumas recaídas nos pensamentos negativos, tudo aquilo ali mudou. O Espírito que estava dentro de mim fez aquela mudança, uma força interior dentro de mim, que eu me lembro que eu desci do altar e logo quando terminou a reunião, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um fardo de jornal e ir numa comunidade perto da casa da minha mãe e evangelizar. O Espírito Santo, para mim, hoje, eu entendo que quando você não tem o Espírito Santo, você almeja coisas e pessoas. Você almeja as conquistas, mas esse almejar conquistas, talvez pelo fato de você querer para ontem, então você quer muito rápido, você não importa para onde você vai, se vai ser longe ou não, mas quando você tem o Espírito Santo, o principal de tudo é você permanecer. Eu tenho uma vida abençoada, na vida profissional, graças a Deus, também para quem chegou na igreja, né, com todo aquele preconceito e com o tênis furado debaixo dos pés, Deus abençoou. Né? A gente teve as conquistas, né? A gente comprou casa, enfim, a gente comprou algumas coisas, teve as conquistas. Mas o maior de tudo, torno a dizer, o maior de tudo, é o Espírito Santo.
Então, para as pessoas que têm o preconceito contra a Igreja Universal, que têm esse pré-julgamento, né? E que estão passando por lutas, problemas, procuraram vários lugares e não conseguiram achar uma solução, que venha conhecer o trabalho da Igreja Universal, mas que ela venha com a mente aberta, com o coração aberto, porque eu tenho certeza, assim como Deus fez a obra na minha vida, transformou minha vida, eu tenho certeza absoluta que também vai transformar a vida dessa pessoa. Se não fosse a Igreja Universal na minha vida, se não fosse aqueles pastores que um dia eu critiquei, que cuidou de mim, né, que me aconselhou, me orientou, eu acredito que ou eu estaria atrás das grades, ou senão não estaria mais aqui. Então eu devo tudo, principalmente o Espírito Santo, mas eu devo tudo à Igreja Universal. Eu costumo dizer, o Espírito Santo, para os meus jovens, para as pessoas que a gente aconselha, que o Espírito Santo não se troca, não se barganha. O Espírito Santo não é comprado, o Espírito Santo é entrega. E aquilo que eu conquistei que está dentro de mim, eu não barganho, não troco e não se pode comprar. Então o Espírito Santo para mim é tudo. Olha, tem gente que não se enxerga, hein? Não é nem cara de pau, é cego, fumador de crack, maconheiro, na casa de traficante. E falava mal dos servos de Deus da Igreja Universal. Olha o inferno que ele viveu. Olha só um recadinho. Cuidado, hein? Cuidado você que anda falando besteira e pensando besteira ao nosso respeito. Olhe para a sua vida. Se enxergue. Porque Deus, com Deus não se brinca e com Satanás também não. Já dizia a minha avó, não se brinca com fogo, meu filho. Não brinque não. Porque Deus é fogo e fogo abrasador. E Satanás foi condenado ao fogo eterno do inferno. Deus quer te livrar de lá. Livrou Marcos, porque ele foi humilde, ele reconheceu, ele se enxergou que ele precisava de ajuda, de libertação. E justamente na Igreja Universal, que ele tanto criticou, julgou e desprezou, foi aonde ele foi valorizado, cuidado e respeitado. Hoje está aí, casado, bem-sucedido, transformado. Ele foi cheio do Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Mas você tem que se enxergar. Ninguém teve coragem de dizer para você, eu digo, se enxergue. Se enxergue, coloque-se no seu lugar. Porque caso contrário, você vai continuar aí, usador de crack, maconheiro, envergonhado, ou vai parar na prisão, ou vai parar debaixo de 7 palmos, debaixo da terra, prematuramente, porque para lá todos nós iremos um dia, mas tem gente que está vivendo uma vida maravilhosa, completamente diferente, a exemplo do Marcos, provando para você que tem jeito para você. Por isso que domingo agora nós vamos fazer a purificação. Nós vamos fazer uma purificação com... Pode exibir aqui, por favor, as imagens? Olha só, com isopo, nós vamos fazer uma purificação com esses elementos bíblicos para purificar você. A partir das 17 horas, aqui na entrada do Templo de Salomão, ao pôr do sol, nós vamos fazer uso do isopo, desta erva medicinal, bíblica, para que você seja purificado, limpo, e então seja cheio do Espírito Santo. Esse encosto que te acompanha, esse azar, essa depressão, esse vício, essa doença que os médicos não conseguem diagnosticar, e se diagnosticar, não conseguem curar, os tratamentos não fazem efeito, você não dá bem com ninguém. Aonde você está, você se sente mal, você é oprimido, você é uma pessoa amarrada. Você é o famoso azarado, hein? Vem para cá, por favor. Você é o famoso azarado. Olha, domingo agora, dia 22, a partir das 17 horas, exclusivamente aqui no Templo de Salomão, pela manhã, tarde e noite, em todos os templos da Universal, vamos fazer algo inédito, exclusivo. A purificação com isopo, como está escrito no Salmo 51. O que a mágoa, o rancor e o ódio podem fazer com uma pessoa? Conheça a história de Wendel, que experimentou todos esses sentimentos. Meu nome é Wendel, eu tenho 28 anos e eu sou profissional autônoma. Eu já era uma pré-adolescente, uma adolescente meio estranha. Eu digo estranha porque eu não tinha percepção do que eu estava vivendo. Por causa de uma herança, de uma casa, uns parentes meus, eles começaram a nos perseguir, a nos humilhar, a nos pressionar para sair daquela casa onde nós morávamos. E nós não tínhamos condições financeiras para sair dali. No meio de tudo isso, meu pai ele teve um infarto
porque ele passou por muito estresse, por muito nervosismo, e ele ficou na UTI. Ele ficou na UTI, ele estava à beira da morte, e aí foi quando nós descobrimos que mesmo meu pai à beira da morte, essas pessoas abriram processo na justiça contra o meu pai. Então, para mim, aquilo de lá foi um absurdo. A mágoa já entrou, o ódio já entrou e as atitudes minhas foram completamente diferentes daquilo que os meus pais tinham ensinado. Eu passei a odiar aquelas pessoas, eu queria que aquelas pessoas morressem, e não eram só aquelas pessoas, era praticamente a humanidade, porque eu já não confiava mais nas pessoas, eu me tornei uma pessoa fria, uma pessoa sem sentimento, eu não tinha compaixão pelas pessoas, eu via moradores de rua, eu via presidiários e eu não ligava para a alma deles, eu falava, tá ali porque quer, entendeu? Eu não tinha um pingo de compaixão com essas pessoas, eu me tornei uma pessoa muito fria, eu me tornei uma pessoa completamente horrível, as pessoas era difícil delas se aproximarem de mim. Já não era feliz, eu não era nem um pouco feliz. Só que ninguém enxergava que eu estava precisando de ajuda. Eu ia dormir chorando de soluçar, eu não aguentava mais mesmo. A minha vontade era de sumir. Eu fiquei com vontade de tirar a minha vida, porque para mim ali era a única solução de dar um fim em tudo aquilo. Aquela dali seria a única saída para mim. Eu levantei, né, porque eu não dormia, eu levantei e eu peguei uma faca na minha mão. Eu falei, eu vou tirar minha vida, porque não tem mais sentido para mim. Eu não tenho paz, eu podia ter outras coisas, mas a paz eu não tinha, que era aquilo que eu mais necessitava. Eu não tinha. Eu falei assim, eu não aguento mais, só que eu não tive coragem de fazer aquilo. Aí eu larguei a faca, eu coloquei de joelhos de madrugada e eu falei, para Deus me ajudar. Se Ele não me ajudasse, que era só eu e Ele, porque ninguém mais me compreendia, que se Ele não me ajudasse, eu ia dar um jeito em tudo aquilo. Eu ia tirar minha vida e desse meio tudo, né, eu nunca tinha vindo à Igreja Universal. E nesse tempo eu estava lendo a trilogia do Bispo Macedo, né, a biografia dele, e eu me interessava muito por aqueles livros. E como eu falei que eu já não aguentava mais, eu já queria dar um basta em tudo aquilo. Eu não aguentava mais a minha vida. E quando eu cheguei ali na igreja, aquela palavra que o pastor ele falava, você está aqui, você está atrás de bênçãos materiais, de uma família abençoada, você quer tudo, mas você não tem a sua fé alicerçada na rocha. Né? Ele ainda até usou a palavra, deu o exemplo do homem que constrói sua casa alicerçada sobre a areia e do que constrói alicerçada sobre a rocha. E nesse momento, eu fiquei pensando assim, mas o que era a rocha? Eu estava tão cega espiritualmente, eu estava tão surda espiritualmente, né? O mundo tinha me cegado tanto, a mágoa, o ódio. Eu falei assim, mas o que é a rocha? E eu estava com tanta pressa de saber o que era, né? Aí o pastor falou assim, a rocha ela é o Espírito Santo. E aí foi quando foi proposto o jejum de Daniel, né? Ele falou que a gente tinha que abrir mão de tudo que fazia mal, de tudo que nos afastava de Deus. E aquilo para mim doía, obviamente, porque eu tinha contato com muitas pessoas, e saía, eu bebia. E eu falei assim, nossa, vou ter que bloquear todo mundo. Eu não tinha redes sociais na época, né? Eu só tinha WhatsApp, mas para o mal usar a gente, entrar na vida da gente até por SMS. E eu só tinha WhatsApp, mas ali no WhatsApp eu tinha conversas com pessoas erradas, muito erradas. Eu tinha ali do solteiro ao pai de família, entendeu? Eu fazia muita coisa errada. Então, eu falei assim, ou é isso, ou eu vou ficar sem paz a minha vida inteira. Ou é isso, ou eu vou perder a minha vida, vou perder a minha alma. Para a entrega do jejum, o Bispo Macedo, ele falou assim, nesse último dia, venha em jejum e venha com a sua melhor roupa. Ficou a minha melhor roupa, eu fui em jejum e começou a busca ali com o Espírito Santo. E o pastor começou a buscar e sempre tem aquele momento que os pastores falam, né? Faça silêncio, não diga mais nada. Mas já tinha pedido tanto para Deus que eu falei assim, Senhor, eu vou fazer silêncio por mim mesmo. Eu fiz silêncio antes de o pastor pedir para que fizéssemos silêncio. Eu fiz silêncio e naquele momento desculpa. Aquele momento foi lindo, né? Como a gente pode dizer, não é mágica, mas como se fosse mágico, porque uma paz que eu procurei a minha vida inteira,
eu encontrei naquele momento uma felicidade que inundou o meu ser. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Não aquele choro, aquele riso que faz um escândalo. Não, algo suave. E eu ali de olhos fechados. E eu lembro que começou a cantar aquela canção, Aleluia, Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Eu fui arrebatada. Eu estou no céu. Eu falei assim, eu só posso, acho que eu estou no céu, porque eu estou ouvindo anjos cantar. Eu estou no céu. E dali por diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que eu recebi o Espírito Santo, todas as mágoas, as dúvidas, tudo aquilo de ruim que eu sentia foi embora. Insônia, não sei o que é insônia, né? Como diz na palavra, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. E eu passei por muitos momentos difíceis depois que eu recebi o Espírito Santo, mas se não fosse o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus na minha vida, eu não teria suportado nada disso. O Espírito Santo, ele me sustentou, ele me fortaleceu, né? Como Paulo diz, né? Quando sou fraco, então é que sou forte. Eu consegui, né, perdoar os parentes. Decidi, falei assim, eu vou perdoar eles porque eu percebia que aquilo fazia mal para mim mesmo. E é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque sem ele é difícil a gente esquecer, a gente tirar as mágoas, tirar as nossas opiniões, o nosso eu. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E como eu disse, ainda que faltasse alguma coisa para mim, o Espírito Santo já é o suficiente na minha vida. A Wendel foi purificada. E então, cheia do Espírito Santo, aquela depressão, aquele desejo de suicídio, aquela vida amargurada, foi arrancada, para que ela então fosse cheia do Espírito de Deus. Essa é a proposta de Deus para você. Neste domingo, dia 22, o Bispo Macedo vai estar ministrando o derramamento do Espírito Santo. Meu amigo, tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. Se eu sirvo a Deus, se você serve a Deus, então o seu Espírito tem que nos possuir, nos guiar e nos usar. Se você não serve a Deus, então não faz sentido Deus lhe usar, não faz sentido Deus lhe guiar. Então, pare e responda. Você tem servido a Deus? Se você tem servido a Deus, então a sua vida tem que ser diferente, o seu caráter tem que ser diferente, a sua fé tem que funcionar. Na oportunidade, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, às 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele, e correu, e abraçou-o e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão.